Olá pessoal, eu sou o professor Flávio Monteiro de Barros e estamos aqui com mais um programa desse bate-papo aí informal com assuntos jurídicos. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui uma grande personalidade do mundo jurídico, que é o professor Paulo Adib Casseb, constitucionalista de primeira grandeza, doutor pela USP, já foi presidente do Tribunal de Justiça Militar, corregedor do Tribunal de Justiça Militar e professor com grande experiência, que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre mandado de injunção, tendo em vista que saiu uma lei recente, né? Tudo bem, professor Casseb? Tudo bem, o nosso grande mestre, professor Flávio Monteiro de Barros, professor, jurista e artista. É uma grande honra Muito obrigado. Participar desse programa. Estamos aqui com um dos maiores constitucionalistas do Brasil e uma pessoa simpática. E essa lei de mandado de injunção, hein, professor Casseb? Andou consagrando algumas coisas aí já pacificadas no STF? Pois é, o mandado de injunção, que foi uma novidade da Constituição de 88 e veio num momento muito importante, que a Constituição reconhecia a figura da inconstitucionalidade por omissão, né? Passava a prever um instrumento de controle abstrato, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, essa existente já em alguns países da Europa, e criou o mandado de injunção, né? Importando o nome, não o instituto. O instituto foi made in Brasil, mas o nome importou do direito inglês e norte-americano. E a grande diferença, que pelo menos o texto constitucional indicava ao mandado de injunção, era o fato de que permitiria ao indivíduo obter uma chancela do judiciário, uma autorização do judiciário para exercer um direito previsto em uma norma constitucional de eficácia limitada, ainda não regulamentada. Tinha polêmica antes, isso poderia ser apenas para direito individual ou para qualquer direito constitucional, né? Surgiram, inclusive, 3 posições na doutrina ao longo do tempo sobre isso, até que acabou prevalecendo a posição de que serviria para a viabilização de qualquer direito constitucional previsto em normas constitucionais de eficácia limitada. Inclusive foi a posição adotada na nova lei, não é isso? Que fica claro e evidente na lei que surpreendeu muita gente do mundo jurídico, porque acabou saindo agora em 2016. Lei 13.300, de 23 de junho de 2016. Pacificou que pode caber mandado de injunção quando faltar a regulamentação para qualquer direito constitucional, né? E não apenas para direitos individuais, né? Constante de normas constitucionais de eficácia limitada. Eficácia limitada. Muito bem. A lei também, antigamente não tinha procedimento para o mandado de injunção, aplicava-se por analogia o procedimento do mandado de segurança. Exatamente. Agora a lei prevê um procedimento. Prevê, né? E é o procedimento simples. A lei 8.038/90 previa que, enquanto não surgisse lei específica, aplicava-se a lei do mandado de segurança, era o que o Supremo vinha fazendo, mas o próprio Supremo já havia feito um ajuste. Por exemplo, não aceitava liminar em mandado de injunção. A lei de 2016 não fala em liminar em mandado de injunção, seguindo realmente a linha do STF. Não caberia liminar. Exatamente. Mandado de Previu injunção. a apresentação de informações, né, no prazo de 10 dias e a decisão de mérito propriamente. E eu poderia dizer que duas grandes inovações vêm nessa lei, inovações no sentido de consolidação de algo que, em parte, já estava consagrado pelo próprio Supremo. Em primeiro lugar, o reconhecimento agora, em direito positivo, do mandado de injunção coletivo, né? Que não consta da Constituição textualmente, mas o Supremo já entendia há muitos anos que a Constituição implicitamente contemplava o mandado de injunção coletivo. Agora está expresso na própria lei, não tem qualquer dificuldade em relação a isso. E o segundo ponto, Flávio, em relação ao mandado de injunção,
a lei desfez uma discussão antiga e uma polêmica antiga, que mesmo com as inovações no Supremo pós-2007, que foi o ano do julgamento dos mandados de injunção 708 e 712 sobre direito de greve do servidor público, algumas polêmicas que ainda persistiram. Polêmicas que dizem respeito ao efeito da decisão judicial no julgamento decorrente julgamento de mandado de injunção. A posição que, num primeiro momento, pós-Constituição de 88, prevaleceu, e com grande apoio do ministro hoje aposentado, Moreira Alves, era aquilo que a doutrina chamou de efeito não concretista. O tribunal julgador simplesmente declarava a mora e dava ciência ao omisso, o poder competente, para a norma, né? Regulamentação. E, portanto, efeito não concretista. Era o receio de que, se fosse atribuído um efeito concretista, o judiciário estaria usurpando o papel do legislador. O Supremo mudou de posição em 2007, passando a admitir também o efeito concretista. Quer dizer, o próprio tribunal, quando julgava o mandado de injunção, já estabelecia a norma para o caso concreto. A norma para o caso. Antes mesmo Exatamente. de a lei que regulamentasse, já resolvia o problema do impedimento. Já resolvia, autorizando o exercício do direito e até estabelecendo parâmetros abstratos sobre a normatização daquela matéria, que poderiam esses parâmetros ser usados nos casos subsequentes. Foi a corrente adotada pela nova lei. Exatamente. Né? Que julga o mandado de injunção, comunica o órgão para baixar a norma, mas ao mesmo tempo já regulamenta... Já apresenta a normatização. Já resolve o problema do Já resolve. E não fica aquela situação embaraçosa, não identifica, inclusive, os efeitos da decisão em mandado de injunção com a decisão da ADIM por omissão. Porque na ADIM só comunica. Exatamente. Caso nenhum, mesmo porque não tem caso concreto para ser resolvido. E desfez um outro ponto também, Flávio, porque o Supremo adotou o efeito concretista, isso era inegável, mas começaram as interpretações sobre qual alcance, se apenas inter partes ou erga omnes daquela decisão do Supremo. E agora isso já está expresso na lei, inclusive, que é interessante, seguindo um pouco a redação do Código de Defesa do Consumidor, a lei fala na possibilidade da decisão estabelecer um efeito erga omnes ou então um efeito ultra partes, dando a entender que o tribunal julgador pode estabelecer o efeito daquela decisão para uma categoria determinada, e o efeito ultra partes, ou para toda a sociedade, o efeito, então, erga omnes. Está ligado, essa é a questão de efeito de direito difuso ou coletivo. Exatamente. Né? Coletivo em sentido estrito. Né? Se for difuso, seria o efeito erga omnes. Coletivo em sentido estrito, o efeito ultra partes. Né? Mas só lembrando que esse efeito também não é automático. Aquele que se julga no direito tem que impetrar também o mandado de injunção. E daí, até para evitar decisões conflitantes, o próprio relator, por uma simples decisão monocrática, já estende aquela decisão ao impetrante. Né? Não é novidade. É novidade em relação a direito positivo, portanto, a lei. Mas isso já estava na decisão do ministro Eros Grau, como relator do mandado de injunção 712 de 2007. Ele diz que é uma decisão que pode ser estendida aos casos subsequentes pelo próprio relator. Muito bem, gente. Veja que sabedoria do professor Casseb, que explicou um assunto tão complexo, explicou com simplicidade aí que todos vocês conseguiram entender. Muito bem, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, amigo Flávio. De longa data. É isso mesmo, e com muita alegria, professor do curso FMB desde a sua criação. Muito obrigado pela lembrança. Para encerrar, vou tocar um clássico do direito do violão brasileiro, que se chama Abismo de Rosas. Toda pessoa que toca violão tem que tocar essa música. Que essa música é do Canhoto, que foi um dos maiores violonistas que nós tivemos.